O grande propósito da reforma trabalhista era a criação, a geração de empregos. Esse foi um dos objetivos, que foram tratados, e a modernização das relações de trabalho. Porém, a reforma trabalhista, a legislação trabalhista, ela já foi alterada desde a década de 40 até hoje. Mais de 70% da legislação já foi alterada. Então, eu considero que não é correto afirmar que a legislação trabalhista ela é positiva para os trabalhadores. Eu vejo várias restrições em diversas questões e eu vejo que vai ocorrer uma precarização das relações de trabalho. O eixo central da reforma trabalhista, ela passa por uma questão do contrato de trabalho, da negociação coletiva, da organização sindical e da justiça do trabalho. Eu acho que um ponto muito negativo diz respeito à questão do acordo coletivo de trabalho, do banco de horas, da compensação de trabalho. Alguns direitos eles eram previstos apenas por negociação coletiva e hoje o empregador ele pode impor a sua força contratual para fazer com que o empregado ele seja submetido a jornadas de trabalhos degradantes e que venham a prejudicar o dia a dia. Esse ponto eu considero um ponto crucial. Com a reforma trabalhista, o mais importante é que os contratos de trabalho já existentes, para esses contratos, tem que ter o respaldo da Constituição Federal. E a Constituição Federal ela garante o direito adquirido nas questões contratuais. Então, se a partir da vigência da reforma trabalhista, diversos direitos, caso eles sejam retirados do trabalhador, eu entendo que ele pode buscar a Justiça do Trabalho para ela anular as principais alterações que sejam prejudiciais a esse trabalhador, no tocante à jornada, no tocante principalmente à questão salarial, porque a reforma trabalhista, o conceito de remuneração ele mudou. E automaticamente, mudando o conceito de remuneração, o trabalhador ele vai ter perdas salariais, diretas e indiretas por meio dos reflexos em pagamento de 13º, férias e horas extras. O trabalho intermitente, essa nova modalidade criada, ele certamente vai precarizar, porque o trabalhador ele vai ficar à disposição do empregador, mesmo ele tendo carteira de trabalho assinada, mas não vai ser estipulado a quantidade de horas que esse trabalhador vai estar à disposição. Ou seja, ele pode ter um contrato de trabalho firmado com 1, 2 ou 3 empregadores, mas nos períodos em que ele não trabalhar, ele não vai receber. Ou seja, o trabalhador fica à disposição, mas ele não vai receber o salário nesse período, ou seja, e o salário dele ele vai receber por hora. Então imagine um caso do empregado que ele pode ser chamado 10 horas para trabalhar durante um mês, ou 5 horas ele vai receber apenas essas 5 horas. Ou seja, ele não vai ter acesso aos direitos mínimos e básicos como o piso salarial da categoria. Na minha visão, um ponto prejudicial é a retirada do sindicato, principalmente na participação das rescisões do contrato de trabalho, porque é na rescisão que o sindicato ele consegue viabilizar e visualizar como está a categoria. Por meio da rescisão, ele consegue saber quando que o empregado foi admitido na empresa, quando ele foi demitido, ou seja, o sindicato consegue fazer um mapa da situação dos trabalhadores. E com essa retirada, deixando o sindicato de lado, eu entendo que isso vai ocorrer cada vez mais um enfraquecimento das relações de trabalho e o trabalhador vai ficar à mercê aos mandos e desmandos do patrão. Perante um acordo desse, como o trabalhador deve se portar? Eu acho que o trabalhador, esse é um momento único para o trabalhador ele valorizar ainda mais o sindicato da sua categoria. Porque o sindicato é que vai dar um respaldo para esse trabalhador se ele deve ou não assinar um determinado acordo individual e todo o demais regramento do contrato de trabalho dele. Todas as conquistas históricas dos trabalhadores, elas vieram com muito suor e com a participação intensa dos sindicatos. É claro que alguns direitos básicos são previstos na legislação, mas a grande garantia de direitos, elas estão previstas nos instrumentos coletivos de trabalho, que é o Acordo Coletivo de Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho. E com a reforma trabalhista, por mais que ela diga valorizar os instrumentos coletivos, a gente vê que há uma possibilidade das empresas elas interferirem nessa atividade do sindicato.
Então, a recomendação é que os trabalhadores busquem cada vez mais os sindicatos, se interessem pelas assembleias, porque é com a ajuda dos trabalhadores que os sindicatos vão se tornar cada vez mais fortes numa mesa de negociação.